Esse mapa aqui, ele ajuda a gente só ter uma ideia de como ser consistente nas nossas atividades diárias para trazer resultados no que a gente faz. Seja no trabalho, seja no trade, seja na família, seja no relacionamento. Aqui eu vou dar um pouquinho do que eu estudei para ter os resultados que eu tenho hoje. Eu vou tirar a câmera para ficar melhor aqui a visão. Pronto, vamos lá. Que um trader de sucesso precisa fazer, ser e, e aprender? Qual é a disciplina que ele tem que ter para tudo isso? Primeiro, cuidar da saúde. O mais importante é a sua saúde. Não, você não vai conseguir cuidar, chegar onde você quer sem cuidar da sua saúde. Ah, meu sonho é ter uma casa luxuosa, um carro esportivo, e para isso eu tenho que trabalhar muito, mas se você gastar sua saúde e não cuidar dela, você não vai chegar, você pode não chegar com saúde até lá se você chegar. Então assim, a saúde é o mais importante para você no dia a dia, para você ter é, bons resultados no seu trabalho, para você conseguir cuidar da sua família, para você cuidar dos seus filhos. Então, se você não for uma pessoa saudável, você não vai conseguir cuidar, né, de quem você ama. E para ser uma pessoa saudável, os principais aqui que eu prezo muito para mim é uma alimentação saudável, ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação, uma dieta, né? Então você tem que ter uma disciplina alimentar também para você ter boas emoções, bons hormônios surgindo do seu corpo. Então, eu tenho, né, uma dieta que eu faço rigorosamente. Eu tento não comer açúcares, chocolate, porcarias, porque isso acaba afetando um pouco, né, os nossos hormônios, e isso traz emoções e acaba atrapalhando o nosso psicológico. Eu uso até um exemplo assim de um cirurgião, né? Se a gente trabalhar no mercado financeiro como um cirurgião, aquele cara que vai pegar ali o bisturi, vai pegar a agulha, vai abrir ali o coração, o peito da pessoa, vai cortar uma veinha, costurar essa veinha. Você acha que esse cara ele não tem ali uma alimentação muito rigorosa, muito disciplinada? Se esse cara, antes de fazer uma cirurgia dessa, tomar um copo de café com uma colher de açúcar, começar a ativar a ansiedade dele, tirar a concentração dele, ele não vai ter êxito ali no que ele está fazendo, que é salvar a vida de outra pessoa. Então, por que que para você, pro seu trabalho, você tem que ter muito foco, tem que ter muito foco, tem que ter uma assertividade muito boa. Você tem que estudar os mínimos detalhes, que são as movimentações do mercado, que são as reações do mercado. Você vai pegar um café cheio de açúcar, um doce, um chocolate e comer antes de você operar. Você tem que estar muito bem para você fazer isso. É uma atividade realmente de excelência e de alto desempenho. Exercícios físicos, é uma prática muito boa para você cuidar também da sua saúde, do seu emocional, do seu psicológico. Ajuda a reduzir estresse, ansiedade. Cuidado também, né, com o abuso de substâncias, tipo excesso de álcool, excesso de alimentação gordurosa. Então, o exercício te ajuda também a reduzir os níveis de depressão, aumenta a sua capacidade cognitiva, te traz benefícios de criatividade, de memória, concentração, que a gente precisa realmente de muita concentração, e é excelente para quem está em fase de aprendizagem. Outra coisa que está dentro de saúde que eu coloco é conteúdo. É o que você consome no dia a dia. A gente fala muito hoje de rede social, né? Hoje a gente tem muitos parâmetros dentro da rede social que atrapalham o nosso dia a dia no quesito sonhos, objetivos, satisfação.
Porque, assim, até no mundo trader, eu mesmo já vi, tipo, pô, tô vendo um pessoal aqui que tá ganhando muita grana nesse mundo, tal, porque eu ainda não tô ganhando tanto dinheiro, não tô tão lucrativo ainda, e acabam, me- aquilo acaba se tornando um parâmetro pra mim e me trazendo dúvidas. Mas isso eu venci fazendo o quê? Fazendo um detox. Comecei a cortar todos esses traders, todo tipo de técnica. Comecei a. Televisão já não assisto há muito tempo, é só um Netflix, alguma série, alguma coisa assim. Amizades tóxicas, amizades que não te levam para onde você quer chegar, amizades que vão te segurar ali onde você está. Você também tem que fazer um detox. O ambiente que você convive, o ambiente que você convive, ele traz muita influência para o seu dia a dia também. Eu falo até que eu ia em um barbeiro que, assim, a gente conversava, ele achava um absurdo pagar R$ 100 em um prato em um restaurante de luxo. Ele preferia ir num lugar que você pagava 20, R$ 25 para comer à vontade. Ele tá errado? Não. Mas não é um ambiente que eu gostaria de estar. Hoje eu corto em uma barbeira que, meu, ela é muito próspera, uma pessoa muito empreendedora, uma pessoa que a gente conversa muito sobre ideias. Então, assim, eu já mudei esse ambiente. E qual é o seu streamer favorito? Meu streamer favorito hoje é podcast. Tudo que eu falar aqui, meu, você consegue na internet com podcast. Tem pessoas que falam coisas muito legais. Hoje eu estava ouvindo um podcast também que estava falando sobre um trader que para ele vencer o mercado ele teve que reduzir todos os custos de vida dele para isso não trazer uma pressão no momento de operar. Então ele reduziu todos os custos dele quando ele começou a realmente ter tranquilidade para operar, ele começou a ser consistente, começou a ser lucrativo, aí ele foi aumentando a qualidade de vida e aumentando aos poucos o custo de vida dele, melhorando a vida dele. Mas primeiro ele tirou essa carga dele, né? Tirou esse peso das costas dele para ele conseguir operar mais tranquilamente. Aqui eu vou falar um pouco sobre gerenciamento, né? Você tem que ter muito foco para você operar. Você tem que estar com as suas emoções muito em dia. Não adianta você chegar na tela depois de que você teve uma briga com algum parente, irmão, cônjuge. Você não vai operar bem, você não vai estar bem emocionalmente. Lembra do cirurgião? Imagina se esse cara for abrir ali o seu peito para fazer alguma cirurgia, ele tiver nervoso, tiver algum estresse, tiver alguma coisa que afete ele ali, você não vai querer que ele faça isso com você, né? Não vai querer que ele te abra ali pra te ajudar, que ele vai acabar te atrapalhando. E tem que ter um plano de trade definido, muito bem definido, desenhado, escrito. Eu tenho o meu desenhado, eu tenho ele escrito no papel. Quando eu erro alguma coisa, que eu vou fazer o ELD, que é o End of Day, eu vejo onde eu errei. A maioria das vezes que eu erro é que eu saí do meu plano de trade, eu saí do meu gerenciamento. Então isso aqui é muito importante. Para você ter um plano de trade e um gerenciamento, você tem que primeiro validar a técnica, tá? Isso eu falo porque quando você estuda uma técnica, você tem que validar ela. Como que você valida ela? Backtest, backtest, backtest. Você vai fazer backtest do ano passado, você vai fazer backtest do dia, e você vai ver se realmente ela funciona. Se ela funciona, você vai já elaborar seu plano de trade, seu gerenciamento e vai em busca da consistência. Se ela não funciona, procura outra técnica. Provavelmente um mentor, a escola, não era bons ou você não se adaptou àquela técnica, então procura outra. O mercado funciona. Funciona para quem opera SMC, para quem opera ICT, para quem opera médias móveis, para quem opera LTA, LTD, para quem opera tudo funciona. Desde que você tenha plano de trade muito bem desenhado e um excelente gerenciamento. Aqui é o que costuma atrapalhar no seu gerenciamento. Ansiedade. Ansiedade você tem que tomar muito cuidado quando você fala, ó, eu entrei errado aqui porque eu fui ansioso. Não, você entrou errado porque você saiu do seu plano de trade por algum motivo de teimosia ou por algum motivo de erro seu. Tem que tomar cuidado que a ansiedade é uma patologia. Você tem que ver se você realmente é uma pessoa ansiosa, você está tendo crise de ansiedade, você
não está conseguindo controlar suas emoções, ou se você está clicando errado porque você está errando mesmo, entendeu? Então muita gente fala que entrada antecipada é ansiedade. Eu coloquei aqui, né, só por relacionar o que a gente sabe, o que a gente ouve no dia a dia. Outra coisa que atrapalha muito, vingança. Ah, tomei um stop, vou dobrar a banca, que eu dobrar a aposta e eu vou buscar, vou recuperar. Cara, você não recupera, meu. Se no seu trade system está, eu posso tomar no máximo dois loss, dois stop por dia e cada stop é 0,25 ou meio por cento. Ah, meio por cento, então é 1% ao dia. Pô, tomei dois stop, 1%. Não, vou me vingar. Vou entrar com 2% que se eu fizer aqui um RR, né, um X, eu vou recuperar e ainda dobrar. Aí toma outro stop. Já não é mais 1%, é um 2%. E por aí você vai a ruínas. Isso, Ju. Gestão emocional é tudo. Bem lembrado. Escassez. Escassez é a falta, pode ser a falta de dinheiro, você te levar à pressão, que eu falei agora há pouco. Ou você não é acostumado a ganhar dinheiro também, é uma questão de escassez. Ou você, poxa, eu fiz uma entrada aqui que eu vou buscar $100 e a sua análise está perfeita, está certinha, chega em $50, fala, puta, é melhor pôr $50 no bolso do que 100. Isso aí é um pouquinho de escassez, certo? Você está colocando $50 no bolso. Só que quando vai no seu alvo e paga 100, 150, $200, o seu sentimento vai ser outro. O seu sentimento vai ser o quê? Puta, meu, eu tava precisando dos 50, mas eu sabia que no 100 eu não deixei lá, meu. E se eu fosse 100 seria muito melhor. Aí você fica ali se automutilando porque você acabou pondo dinheiro no bolso, mas você queria mais. Então, assim, cuidado com a escassez. Eu falo que o plano de trade, o gerenciamento, ele tem que ser assim robótico. Você tem que pensar de uma forma robótica. Fez o gatilho, teve as confluências, cara, tem que clicar e tem que esperar o seu alvo. Seu alvo é 2R, seu alvo é liquidez, seu alvo é externa. Você tem que sempre seguir aquilo de maneira robótica. E para isso você tem que ter uma excelente gestão emocional. Ganância. Ganância é o quê? Putz, eu fiz minha meta do dia é fazer 1%, 2%, 0,5%. Hoje minha meta é fazer, um exemplo, né? Fazer 1,5%. Fazer 3R. Putz, eu fiz 3R, comecei o dia hoje, 8 horas da manhã, 8h10 eu já fiz os 3R. Cara, acabou o seu dia, meu. Você já bateu sua meta, desliga, vai fazer outra coisa, vai fazer uma leitura, vai estudar, vai fazer algum outro trabalho. Você bateu sua meta do dia. Mas não, tem gente que bateu a sua meta. Ah, não, vou ficar mais uma horinha aqui, vou dobrar isso. Aí fica mais uma hora lá e perde. Aí, pô, aí falta o quê? A vingança. Caramba, eu tava com o dinheiro, perdi, não, vou fazer agora de novo. Aí vai o dia inteiro lá e acaba perdendo, perdendo e fecha o dia negativo. Então você deixou a ganância tomar conta do seu emocional, te controlar e te levar de novo a ruínas. Medo. Medo, eu falo pra você que é uma coisa que eu demorei muito pra vencer o medo, que era realmente você ser robótico, né? Você ser frio. Então, assim, até acho que perto do final do ano passado, eu via a configuração perfeitamente acontecendo e eu ficava com medo de clicar. Então faltava aquela frieza, né? Faltava aquela confiança de clicar. Aí o ativo acabava reagindo rápido, pagando, e eu ficava tipo, o resto do dia puto porque eu não peguei aquela operação, porque eu fiquei com medo. Aí no outro dia eu falava o quê? Não vou ter medo. Aí acabava clicando errado e perdia tudo. Então assim, você tem que gerenciar muito o seu medo, porque se você tem um plano de trade bem desenhado, um gerenciamento bem controlado, isso aqui vai sumir da sua vida. Se você controlar suas emoções, configurou, tá tudo certinho ali, clica.
Pô, deu take, legal. Configurou tudo certinho, clica. Ah, deu stop. Beleza, stop faz muito parte do trade. Muito. Eu tenho um amigo que não suporta tomar stop. Então ele não vai ser consistente aqui no mercado financeiro. Porque faz parte do dia a dia. Eu vou abrir para vocês hoje no final o meu diário de trade e vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar. Porque o stop faz parte do dia a dia. Beleza? Eu não vou passar as atividades aqui, né? Só vou resumir. Mas basicamente é você criar suas metas, né? Se criou suas metas, não atingiu a meta, replaneje, faça melhor. Atingir minhas metas, celebre, comemore, sua meta, sua mente expandiu, você é ilimitado. Então, tudo que você alcançar, você tem que comemorar. Isso traz para o seu subconsciente uma reação de que sempre que eu me esforcei e alcancei aquilo, aquele objetivo, me trouxe uma satisfação ali emocional, uma satisfação financeira, uma satisfação familiar, e acaba que você sempre vai cada vez mais se dedicar, cada vez mais vai alcançar suas metas. Então, cara, comemore. Reescreva, né, suas metas diárias, mensais, semestrais, anuais. Então eu tenho até aqui 4 post-its que eu deixei no meu monitor, que são minhas metas desse mês. Sonhos. Aqui é uma atividade de um vision board. Isso aqui mais quem tiver interesse em saber melhor, conhecer o vision board, fazer, me chama lá no Telegram, no Instagram, que eu passo o modelo que eu fiz, uma foto, ensino vocês a fazer. Mas é muito interessante, é muito bom você ter um vision board. E agora a gente vai para a telinha, falar um pouco do SMC, um pouco do mercado. Deixa eu tentar mudar aqui, ver se eu sei. É muita tela, muita tela. Essa aqui fecha. Muito bom. Boa, tô aprendendo, tô aprendendo. Então, deixa eu abrir um rascunho que eu fiz aqui só. Eu queria falar um pouco também de desenvolvimento pessoal. Eu acho que para você ter uma gestão emocional, uma gestão de risco, você tem que se desenvolver de uma forma diferenciada, porque assim, a gente sabe, a gente ouve que apenas 5% dos traders são consistentes, são lucrativos. E no Brasil saiu que apenas 3% dos traders são lucrativos. Então assim, você tem que ser excelente no que você faz e para isso você tem que se desenvolver. Tem alguns livros que eu trouxe aqui que ajudam bastante. Muita gente já leu esses livros, mas é bom reforçar. Inclusive eu vou ler de novo. O Segredo da Mente Milionária é um livro que vai te ajudar a expandir a mente, né? A você ter a mente mais aberta, ser um pouco mais, ser mais empreendedor. Pai Rico, Pai Pobre. Você vai aprender a lidar com dinheiro. Aqui você está lidando com dinheiro. Aqui clicou errado, perdeu dinheiro. Clicou certo, ganhou. Ganhei muito dinheiro. O que eu faço com muito dinheiro? Ah, tô perdendo muito dinheiro. O que eu vou fazer agora? Então, aprender a lidar com o dinheiro é muito importante para o que a gente está fazendo hoje. Quem pensa enriquece, ele te traz uma crença inabalável, né? Ele fala muito sobre a fé. O Napoleon Hill, ele fala nos livros dele, ou explicitamente, ou nas entrelinhas, que a fé realmente é o que te move, a fé realmente é o que move montanhas, né? Que a gente ouve. Então aqui a gente aprende a ter, né, uma crença inabalável no que a gente almeja, no que a gente busca. E um livro novo que eu estou começando a ler, que é o Trader Vencedor, que é para te ensinar a ser um trader. Ele não vai falar muito sobre técnica, né, mas vai te ensinar a ser um trader. Não falo muito desse livro aqui, porque eu vou começar a ler agora, mas as recomendações dele é muito, muito boa. Agora vamos falar um pouquinho de SMC. Deixa eu ver quantas pessoas tem comigo aqui. 7 pessoas. Ninguém dorme. O SMC, ele vem do Wyckoff. O Wyckoff, ele criou a teoria de Wyckoff quando ele
entendeu como que as grandes instituições manipulam, né, os preços no mercado. Então eles manipulam para buscar liquidez. Liquidez é o quê? É a grana, é o dinheiro de quem tem pouca informação ou nenhuma informação. Então quem investe ou quem opera sem informação acaba sendo liquidado pelas grandes instituições. Então ele ensinou algumas técnicas que fazem a gente entender essa manipulação. Daí veio o ICT, o ICT e o SMC. Eu falo que ICT e SMC é a mesma coisa em questão de feeling, de leitura de preço, de leitura de liquidez. Acho que o SMC só deu um pouco de simplificada ali no que a gente aprende no ICT. Então vamos começar a desenhar. O Wyckoff fala que o preço ele é uma questão de tempo e de variação. Então é o quanto tempo esse preço vai correr e qual é a variação dele. Nisso a gente vê as manipulações no SMC através de estruturas. Então quando a gente vê em barras, né? Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar mais visível para vocês. Melhorou. Quando a gente vê em barras essas movimentações, aqui no caso a gente está vendo aqui, ó, movimentação de baixa, a gente faz a leitura de tendências. Então quando a gente vê uma movimentação dessa, que tem uma expansão de preço, o ativo está ficando mais caro, tem uma retração desse preço, o ativo está ficando mais barato. Em oferta-demanda, os compradores estão ganhando, cada vez mais estão comprando. Chega um momento que os vendedores começam a vencer essa disputa, então eles começam a vender mais do que estão comprando, e esse preço começa a cair. E um segundo momento, né, um terceiro momento, os compradores voltam a vencer, voltam a comprar mais que os vendedores, e esse preço se expande de novo. Falando um pouquinho de oferta e demanda, vou tentar dar um exemplo rápido aqui para vocês. Vamos supor que há um novo loteamento no interior de São Paulo, e esse loteamento está saindo aí 6 terrenos. O primeiro terreno, ele está sendo vendido. Os primeiros terrenos eles são vendidos a R$10.000. Estão vendidos a R$10.000. Como é que eu mexo aqui? Direita, centro. Então todos os terrenos estão sendo vendidos a R$10.000. A gente vai lá, eu fui lá e comprei o primeiro terreno a R$10.000. Aí, vamos ver, o Rafael comprou o segundo terreno a 10 mil. Aí a Ju comprou outro terreno a 10 mil. Aí o José comprou aqui também a 10 mil. Opa, o Fernando também comprou a 10 mil. E o Luciano comprou a 10 mil. O que acontece? Ao lado desse terreno saiu um shopping center, aqui saiu um shopping novo. Qual que é a valorização quando a gente fala, pô, saiu um shopping novo, as casas valorizaram? Qual é a valorização? Eu, vendo que agora tem um shopping perto aqui, falo assim, vou colocar a venda aqui por R$50.000. R$50.000. Opa. Se alguém comprar, beleza. Então assim, o preço tava aqui a R$10.000 e veio aqui a R$50.000. Veio o Fernando de fora, falou assim, pô, tô querendo comprar aqui e tal. Eu acho que eu vou comprar esse de R$10.000. Os outros não estão à venda, eu vou comprar esse de R$50.000. A partir do momento que ele comprou por R$50.000, todos os outros começam a valer R$50.000. Entendeu? Por quê?
Se alguém comprou por 50 mil reais, o outro vizinho aqui não vai querer vender por 10 mil reais. Ele vai querer vender por quanto? 50 mil reais ou mais. Aí falou, pô, se o meu amigo ali vendeu por 50, eu vou vender por 90. Veio alguém aqui e comprou por 90, então o preço subiu de novo. Comprou por 90. Então todos os terrenos estão valendo 90. O preço do ativo tá valendo 90. Pô, mas aqui do lado aqui, ó, abriu um... Opa. Aqui do lado fizeram um lixão e tá começando a vir mosca pra cá, tá começando a contaminar todo mundo aqui. E esse carinha daqui falou, puta meu, tenho que sair daqui o quanto antes. Vou vender logo aqui. Se eu. Ah, eu consegui aqui por 10 mil, vou vender por 30, que aí eu vendo rápido. Se vir alguém aqui comprar por 30, todos os outros aqui desvalorizaram. Sim, eles quiserem que desvalorizasse. Por quê? Aconteceu que o preço caiu. Aí esse carinha aqui também, pô, tá bem perto aqui, vou vender por 20. Caiu também. Opa. Vendeu por 20. Aí quem ficou lutou, falou: "Não, não, vamos fechar esse lixão aí, não dá certo, e tal". Aí, enfim, começaram a vender pelos preços maiores, 30, 40, 50 de novo, e o preço expandiu. Saíram mais shops e basicamente é isso. Uma aulinha de oferta e demanda. Agora voltando ao SMC, a gente está falando de ativos. Quando a gente vê um preço com uma tendência de alta, ele faz uma expansão, ele faz uma correção sem romper esse fundo. Sem romper esse fundo. Depois dessa correção, que ele faz uma nova expansão rompendo esse topo, a gente tem um famoso boss, que é um break-off structure. A gente entende que quebrou a estrutura e o preço ainda está em tendência de alta. Quando ele faz uma quebra de estrutura, o último fundo aqui, o último preço, a gente tem de que a maioria dos stop, né, a maioria dos preços menores das proteções estão aqui. Então aqui normalmente a gente fala que até tem um bloco de ordens, que é uma OB, uma demanda. Eu não sei porque não está aparecendo. Aparecer aqui. Torno. Fundo. Aqui tem uma demanda, porque tem muitas ordens de compras aqui que não foram executadas. Então o que a gente espera? A gente espera o preço voltar nessa região, que a gente chama de região de desconto, uma região de discount. Aqui a gente tem um parâmetro de premium discount, né, que é oferta e demanda. Quanto mais baixo, mais barato. Se você quer comprar uma coisa, você não quer comprar uma coisa mais barata possível, então quanto mais baixo, mais barato. Então a gente tenta comprar nessa região, sabendo que possivelmente vai respeitar aqui. Quando a gente compra nessa região, a gente coloca aqui uma proteção, um stop. Vamos supor que compramos a 30 mil. Se cair a 20 mil aqui, aí eu saio. Então eu perdi 10 mil. Mas o meu alvo é aqui em cima. Então eu comprei a 30 mil. Se cair aqui, perdi, né? A 20 mil perdi. Se subir aqui, ganhei 5 vezes. Vendi aqui em cima, ganhei 5 vezes o valor que eu coloquei aqui nessa compra. Basicamente é isso. Então saindo um pouco do básico, né? Que tem algumas pessoas que é mais do avançado aqui. Eu vou falar, agora eu falei um pouco de estrutura, né? Falar de estrutura e fluxo. Quando a gente tem uma tendência de alta, anterior a isso, a gente pode ter um choque aqui. E o que confirma o pullback, né? Que essa busca, né, da região descontada, segurando aqui numa protegida, onde tem os stops,
é um choque mostrando uma estrutura de baixo. Aqui a gente tem a confirmação de uma estrutura, o fundo e o topo dela, porque ela fez um boss interno, fez um choque, mudou a estrutura e veio buscar o pullback. Beleza? Agora vamos desenhar mais detalhado ainda. Em uma estrutura, ela não é perfeita. A gente vê a estrutura em escadinha. Então ela tem vários boss dentro dela. Então aqui a gente está fazendo uma leitura, um exemplo de um 4 horas. Todo gráfico de 4 horas, ele tem um fluxo que a gente fala que é de 1 hora. Então aqui a gente tem uma pernada principal de 4 horas e internamente a gente tem 1 hora fazendo o fluxo. Quando a gente tem a seção desse fluxo, o que é isso? A gente vê que o topo foi rompido sem o fundo ser perdido. Então aqui é um novo fundo, fez esse topo, pullback, não rompeu aqui, tá respeitando, fez mais um topo, fez um boss, pullback, respeitou, mais um topo, boss, pullback. Chegou aqui em cima, a gente viu que não rompeu, respeitou, fez um boss e ele caiu quebrando esse fundo forte aqui. Isso aqui a gente chama de choque. A gente chama de choque. Change of character. Então a gente tem aqui vários boss. Boss. Dentro de uma pernada impulsiva do 4 horas. Vou mudar a cor aqui. Dentro de uma pernada impulsiva de 4 horas. Quando ele faz esse choque, aí novamente ele confirma esse fundo e esse topo do 4 horas. Qual é o próximo objetivo dele? É fazer um pullback, que é a correção. Ele faz a correção para pegar todos esses stops aqui, ou pelo menos quase todos esses stops. Lembra, quando as pessoas começam a comprar, elas começam a proteger e elas têm todas as proteções aqui. Então, o institucional faz o quê? Ele vem, pega esses stops, vem, pega esses stops, vem, pega esses stops. Quando ele quebra um choque para alta, ele confirma o fim do pullback. Então aqui ele confirmou o fundo forte do 4 horas, fazendo um choque do 6 horas, que é interna. Ele vai fazer o pullback do 60, né, do 1 hora. Ele vai fazer o pullback do 1 hora, aqui onde normalmente a gente compra, com o objetivo de cumprir o time maior, que é levar o topo do 4 horas. Então a gente vê o que? Eu desenhei exatamente isso aqui, ó. Expansão do 4 horas, retração do 4 horas, expansão do 4 horas. Cumpriu o objetivo. Aqui é que é 1 hora. Se a gente está aqui está no mensal, né? Mas se a gente está aqui no 4 horas, cai para 1 hora, a gente vai ver a mesma coisa, só que com um zoom, né? A gente vai ver essas estruturas e dentro delas, no caso de 1 hora, a gente vai ter o 15 minutos fazendo as mesmas coisas aqui. Deixa eu mudar a cor. Vou colocar um verde. Boa. Então aqui, internamente, a gente vai ver um 15 minutos fazendo a mesma coisa. Aí, fez um choque. Confirmou esse fundo, esse topo. Fez o pullback. Um choque de alta. Confirmou esse range. Confirmou a seção, né, do pullback. Ele cessou o pullback e ele vai fazer a expansão. Continua tudo o fluxo de novo interno. Só que as velas de 4 horas demoram muito mais, né, para fazer esse ciclo. As de 1 hora demora menos, 15 minutos menos ainda. E de 1 minuto a gente vê toda hora isso acontecendo.
Agora eu vou tentar fazer de forma mais clara também no gráfico. Aí quem já está mais acostumado, mais habituado vai entender. E eu vou mostrar da forma que eu faço as marcações. Aqui é um ativo muito conhecido, né, que é o euro. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então o euro, vamos começar aqui do semanal, o mensal. A gente começando daqui, ó, a gente vê um topo. Vamos desenhar aqui para todo mundo ver. Aqui tem um boss, é um boss. Subiu, não fez o boss, corrigiu de novo, um outro boss. Então provavelmente ele vai vir aqui, vai fazer um outro boss, e aqui são todos os topos que estão sendo respeitados, tá vendo? Então pode ser que ele venha cumprir esse ciclo desse maiorzão aqui. Então vamos começar dessa estrutura aqui. Aqui a gente tem, ó, tá no mensal. A gente tem um mensal interno e um mensal externo. Opa. E um mensal externo. Aqui a gente tem a famosa liquidez. O que ele está fazendo aqui? Ele está querendo vir buscar essa região mais cara, né? Que aqui a gente está numa tendência de baixa. A gente tem que vender caro. Essa região mais cara para continuar aqui a queda dele. Então a gente marca, lembra quando eu falava, estou no mensal? A gente marca o semanal pelo mensal. Então se a gente começar a pegar o que é liquidez, a gente marca por aqui, ó. Aqui seria um semanal. Cadê agora meu semanal? Aqui seria um semanal. Vamos cair para 4 horas aqui, ó, pro diário já. Peraí. Semanal. Ó, tudo que a gente vê de liquidez pelo semanal é o diário. Então a gente vê aqui, ó, expansão, fez um choque, correção, expansão. Então aqui, ó, eu marco como diário, boss do diário. Então você vê que eu não escrevo boss, choque, boss, eu só coloco a nomenclatura do time que eu estou marcando. Então o preço, a gente vê que ele não faz perfeitamente igual eu desenhei, ó. Subiu, fez o boss, corrigiu só até aqui. Eu esperava a correção até aqui. Só que com as falas do Trump, né, que acabou afetando bastante o dólar, o euro subiu daqui mesmo. Então aqui a gente vê essa liquidez também como diário. Muita gente marca como diário interno, né, porque ele não fez a correção dos 50% dessa estrutura, mas não deixa de ser um diário expansivo. Então a gente vai vir para essa estrutura aqui agora. Diário, cair para o diário. Vou apagar aqui. A gente vê o que? Tem uma liquidez aqui, ó. Mesmo desenho. Subiu. Opa. Subiu, desceu, quebrou, fez o choque. Aí subiu, desceu, quebrou. Isso aqui normalmente você tem que treinar muito os olhos, por isso que tem que ter muito estudo para você ver a manipulação, ver como as velas funcionam. Então a vela douradinha aqui é de alta, a vela mais cinzinha aqui é de baixa. Então o preço sobe, as de baixa ela está descendo, o preço sobe, está descendo. O que ele tem aqui? Ele deixa uma liquidez, ó, porque os preços subiram, os preços caíram. Aqui, como eu estou no diário, eu vou marcar como 4 horas. E aqui é um boss. Se ele descer por 4 horas, a gente confirma isso. O que eu também valido para a estrutura, quando captura uma liquidez interna. Então a gente está no 4 horas, mostrando 4 horas, a gente consegue ver 1 hora andando. Ó, 1 hora. Fez o choque aqui, esse aqui é muito perfeito. Esse está muito perfeito. Ó, 1 hora tava fazendo a escadinha de baixa. Então aqui, ó, fazendo boss. Aí ele subiu, fez um choque.
quando ele fez um choque, ele veio buscar essa região. Quem comprou aqui, né, quem faz o swing trade, quem comprou nessa região, esperou aqui, ó, comprou no dia 28 de março e tá surfando até hoje aí essa compra. Ó, 7,5 vezes o valor que colocou de compra. Aqui 3, né, na Target, né? Então, assim, parece realmente muito fácil. É só você treinar a leitura, treinar seus olhos para fazer a leitura das velas. Então, o que ele faz? Aí ele expande, faz um boss. Aí ele vem fazer o quê? Um pullback, ó. Respeitou aqui. Depois desse pullback, ele expande de uma vez. Aqui foi uma notícia na quarta-feira. Aí, então, ele expande de uma vez, faz um pullback, tudo em velas únicas aqui. Mas a gente vê o quê? A tendência estava de baixa, você vende. Tendência de alta, você compra. É porque a gente complica muito. Eu tava falando com um amigo meu hoje, com o Leandro. A gente que acaba complicando o que é simples. Então aqui, ó, vamos marcar. Vamos ver se isso aqui é uma hora. A gente cai para uma hora. Não teve liquidez relevante capturando, então provavelmente é 15 minutos. Aí aqui eu já tenho algumas regiões marcadas de order block, regiões que o preço pode vir reagir, tá vendo? Aqui ele reagiu, deu umas comprinhas, pode vir reagir aqui nesse pullback para continuar a alta dele. Vou mostrar a operação que eu fiz num minuto. Quanto mais você cai aqui, ó, mais velhinhas você vê. Ontem, dia 2, dia 3, 3. Foi mais ou menos aqui. Um minuto acontece mais rápido, né? Como cada vela aqui é o tempo que você está escolhendo para observar. Então cada velinha é um minuto. Então aqui a gente teve comprinhas aqui, ó. Comprou, protegeu aqui, saiu aqui. Pagou quase 2 R's aí. Para quem segurou, que não é meu caso, né? Eu não procuro alvos tão longos assim. Para quem segurou, pagou mais de 20 vezes. Então, aqui, se você entrar comprar $100, no caso 100 dólares, que é um valor muito baixo, né, para quem usa mesa proprietária, para quem opera, você fez 21 vezes, vamos ver pelo menos até aqui, ó. Você fez quase 20 vezes o valor que você comprou aqui. Então, o poder do SMC é isso. Para quem consegue ver a tendência macro e operar na micro a favor da tendência, consegue buscar alvos de 10, 20, 30 vezes o valor que você compra. Então quem fez aqui com 100 dólares faz 2 mil dólares. Mas aí que vem a questão da nossa gestão emocional. Até quando você quer segurar isso aqui, né? Até onde você quer segurar? Porque o mercado, Deus é soberano, né? Óbvio, né? Mas falando de mercado, o mercado é soberano. Então ele poderia vir aqui, ameaçar, romper e te estopar para vir buscar essa região, para depois expandir. Então a todo momento você tem que saber, você tem que tomar a decisão. A decisão de entrar e a decisão de sair. Quando você tem um trade system alinhado, pô, meu trade system é 5R. Entrei aqui, vou ter que esperar todo esse tempo aqui, ou vai me estopar, ou vai na minha proteção, ou vai no meu alvo. Mas você tem que ser mecânico, tem que ser frio. Não adianta você clicar aqui e ficar olhando toda hora, ficar mexendo no seu stop, ficar mexendo no seu take, ficar procurando sarna para se coçar. Eu vou tentar fazer mais uma aula sobre gerenciamento pra gente, já é 9 horas já, né? Quero finalizar o próximo tema. Então isso aqui é um pouco de estrutura e fluxo. O coração, né, do SMC. Se você tem marcação com excelência, né, de estrutura e fluxo, o restante é detalhe, é liquidez, é modelo de execução apenas, e dentro, né, do seu gerenciamento de risco. Vou falar um pouco aqui, deixa eu ver como é que eu faço para mudar também.
Um momento, tô aprendendo. Vou falar um pouco aqui sobre como a gente trabalha. Só que eu não tô achando para mudar as telas aqui. Aqui, OBS. Acho que tem que clicar aqui e tirar isso. Boa. Aqui, aqui na Golden, né? O meu objetivo principal é tornar um aluno, ou aluno, um mentor. Por quê? Ele vai passar por todo o processo de aprendizagem, de testes. Quando ele ser um mentor, ele vai estar ensinando e fechando o ciclo de aprendizagem. Então ele vai estar passando isso para outras pessoas, vai estar fechando o ciclo de aprendizagem disso e consequentemente ele vai estar trazendo resultados também para ele. Então aqui eu tenho alguns passos, né, que faz parte da mentoria, que o primeiro é um diagnóstico. Então tem algumas perguntas, né, que são algumas perguntas apenas, né, se você é iniciante ou quanto tempo já opera, se conhece o SMC, né, vou ver como que você conhece o SMC, suas maiores dificuldades, vou pedir as suas últimas operações para ver como que você está operando o SMC. E aqui o segundo step, né, é o aprendizado, que aí a gente, no caso da mentoria, né, é aula aí 1 a 1 ou aula em grupo. Então assim, esquecer, fazer um detox. Óbvio que depois você vai pegar o que você já aprendeu em outras técnicas, vai tentar confluenciar ali, né? Todo mundo é livre, desde que pegue o feeling do preço e valide aquilo. Então fazer um detox de tudo, de conteúdo e aprender a técnica de forma correta. O que é aprender a técnica de forma correta? Tem muita gente que não ensina o SMC dessa forma detalhada, ensina só o básico. Boss Choque fez o pullback, você coloca a ordem ali na order block, na ineficiência e espera acontecer. E não é isso. O mercado tem muito mais que isso. Ele tem liquidez, você tem que saber fazer a leitura de todo tipo de liquidez, saber os gatilhos de entrada, saber esperar as confirmações. Então não é só boss e choque. Aqui, terceira fase, né, de estudo, coleta de dados. Então o importante aqui é você começar a praticar. Então em um simulador, a gente tem que entender que para você ser um trader, você tem que ter muita paciência, tanto para operar quanto para estudar. Então assim, a coleta de dados é importante você fazer em 2, 3 meses, para você pegar todo tipo de erro que você está cometendo e acerto e analisar isso. E para isso, a gente vai fazer a quarta etapa, que é a avaliação técnica. Então eu vou pegar todas as suas análises, todas as suas operações e vou fazer contigo uma avaliação técnica, né? Então mensal, diário, né, semanal, quantidade de operações, operações que foram negativas, né, stop, loss, os horários que você teve mais resultado. Então a gente sabe que tipo, se você no SMC a partir de 30% de assertividade, você já consegue ser um trader consistente. No quinto step, né, o quinto passo, você vai operar numa conta real, mas de maneira muito, muito segura, né, de maneira muito consciente. Você não vai pegar 10 mil reais e colocar ali numa banca para você operar. Então é melhor você começar muito baixo, que é você começar a sentir emoções ali, sentir a tremedeirinha ali, a mão suando, entendeu? Então eu recomendo assim, pô, se tá dentro do seu orçamento, começa com $100. Mas sim, sua banca é de $100, mas você vai entrar com um mínimo ali. Toda entrada sua vai ser com $1 para buscar $5. $1 para buscar $5. Perdeu só $1. Ganhei $5 três vezes, já tá com 15 positivo. Vou aumentar para $2. Aumentei aqui, agora eu tô ganhando, em vez de 5, tô ganhando 10. Aumenta para 3, entendeu? Aí você vai aumentando um pouco e vai expandindo ali seu emocional, né? A sua, as suas reações, você vai melhorando. Então, agora vai para um teste de mesa proprietária, que aí já é outro tipo de banca, né? Você fazer um teste e operar com capital de terceiros. Dá para também começar com pouco. Um teste baixo aí tá $39,
US$ 50. Após isso, a gente vai para uma avaliação emocional, que ali é mais saber como que você está reagindo, né, às suas operações, como você está evoluindo. E o último step aqui é o que eu falei, né, que é um bônus carreira na comunidade. Quando você for financiado acima de 10K, você vai ser convidado a ser um mentor. Então, é nada mais que um título ali de mentor, né? Você vai poder dar aula, abrir sua comunidade à parte, desde que tudo seja linkado com a Golden e com as diretrizes, né? Com a nossa técnica. Mas você vai ser já divulgado como mentor, vender mentoria, né? Usar também de tudo que a Golden tem oferecendo. E falar um pouquinho da comunidade, como que é. Tem alguém comigo ainda? O ruim é que eu não consigo ouvir vocês, né? Eu tenho que ler, mas o chat também não é tão interativo. Mas ainda tem 8 pessoas comigo. Vocês estão me vendo aí? Ok, ok. Então, comunidade, eu optei por fazer ela no Telegram. Então, aqui a gente vai ter coisas básicas, né? Que é uma abinha de wins, tudo que a gente tem aqui de take, a gente vai postando. Então, assim, eu tive os takes de hoje, eu posto aqui. Algum aluno vai vir aqui e vai estudar. Pô, deixa eu ver esse aqui. Pô, esse aqui foi um BE que eu tomei que ia lá no meu alvo. Vamos ver outro aqui. Aqui é o do euro. Aqui do euro também, naquela expansão. Consegui pegar uma comprinha aqui, eu fechei aqui, eu acho que foi no 10R. Conquistas, né? Aqui a gente vai colocando conquista, loss, pra gente estudar o loss também, né? O que aconteceu de errado, avisos, forecast, eu vou colocando aqui todas as visões que eu tenho, né? Pro dia ou pra semana. Estudos, vou colocar aqui alguns estudos, conteúdos, né? Pra gente se desenvolver, pra gente também crescer, estudar. Mentalidade. Aqui investimento, faz parte de um brinde. Quem quiser, né? Essa planilha aqui pode me pedir lá no Telegram. É uma estratégia que eu fiz aqui com a comunidade, que é uma estratégia de renda, de futura renda passiva. O que é uma renda passiva? É uma renda que não precisa de você estar lá trabalhando, atuando para receber. Você vai receber ela todos os meses sem precisar fazer mais nada, de acordo com o investimento que você fez. Então aqui eu fiz, aqui eu posso abrir, né? Porque não é uma planilha de todo o meu investimento. Então aqui eu fiz com a comunidade. O que que é? São os melhores fundos imobiliários. Então aqui tem uma estratégia, você vai preencher o que você compra. Aqui é o nome dos ativos, a cotação é uma planilha do Google, então tem fórmulas aqui que mostram a cotação atual de hoje, o preço médio, quanto ele está com desconto, quanto ele está caro. Então aqui ó, a gente tem dois ativos que está com 11% de desconto, 13% de desconto. Aqui na frente mostra o meu preço médio, o valor que eu comprei, né, o valor investido, a valorização. Então aqui eu já tenho dois ativos que comprei, eu acho que em janeiro, quando eu comecei. Em janeiro já valorizaram 3%, esse aqui valorizou 17% e eu comprei ele mês passado. Comprei ele mês passado. Aqui tem mais alguns, esse não valorizou tanto, um resuminho. Então a estratégia aqui é você definir quanto você pode investir por mês, né? Eu falo assim, acima de R$ 200, 300, né? Eu acho que 500 a 1.000 é ideal, mas eu sei que nem todo mundo tem essa condição ainda. Mas todos os meses é você separar e comprar esses ativos. O que tiver mais barato, ou o que você achar que, que vale mais a pena, que é mais seguro, né? Tipo de logística, shopping, de logística, laje, shopping, para mim são os mais seguros também. Então você vai comprar de acordo com seu gosto. E a ideia é que você ser consistente nisso, né? Ter a disciplina de investir todos os dias e daqui uns 10, 15 anos você está se aposentando só com essa carteira aqui. Então você vai ter a renda do trade, quando você começar
a faturar mais no trade, isso vai aumentar mais aqui, então você vai ter renda do trade, renda daqui, renda dali. Então a ideia é a gente sempre estar diversificando. Quem quiser essa planilha, eu mando o link dela, me pede lá. Aí você vai ter que vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. Aí vira uma cópia para você. Eu mando ela em branco, né, para você ir preenchendo depois. Te ensino a preencher, é fácil, né? Só você colocar o ativo, quantos você comprou, o valor que você comprou. Aqui já vai somar e você coloca a data. Aí o resto aqui vai fazer sozinho. Aqui algumas ferramentas, motivacional, EAD. Eu vou fazer uma live também só sobre EAD. Muito bom. Algumas aulas do básico. Aqui eu quero falar mais sobre saúde, feedback, cal. Futuramente, né? Quem sabe. Colocar uma salinha aqui de cal. O que mais aqui eu posso mostrar para vocês? Eu acho que vou falar um pouco aqui da como estou com vagas, né? Um pouco da proposta que eu tenho, né? Então, aqui é um e-book também. Quem quiser esse e-book, me pede lá no Telegram, vou mandar. Eu fiz esse e-book, chamo ele de O Básico, né? Que é para um trader iniciante. Pode presentear também um amigo que vai começar também. Isso aqui é livre para todo mundo, tá? Que é a proposta, né, de tudo aquilo que eu falei da comunidade. Aqui é uma proposta que eu fiz, né, sobre nós, que é o projeto, né? A gente tem o Trader Map, né, que é um mapa para você ser um trader consistente. Ah, quanto tempo é a mentoria e comunidade? Cara, eu vou estar contigo até você ser consistente ou até você desistir. Só depende de você. Então a ideia é a comunidade, ali você entrar na comunidade, fazer a mentoria e a gente sempre faz encontros semanais a cada 15 dias, tirar dúvidas. Então é todo mundo ajudar todo mundo. De conteúdo, né, eu tenho 3 pacotes, né, o curso básico, que é só um, são as aulas, né, como eu não gravei ainda as aulas, eu posso fazer aula até com você gravando, as aulas são suas. Pacote 2 é o curso e a mentoria, que é o acompanhamento, né, então você vai ter, aqui é só o curso, aqui você vai ter o Trade Map, que eu vou tirar, vou acompanhar você todo o tempo. E o pacote 3 é curso, a mentoria e a comunidade, né? Que todo aquele conteúdo, lives, estratégias de investimento e tenho muitas ideias ainda para essa comunidade para gente explodir. Dentro desses preços, né, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande minha, né, fazer esse acompanhamento, né, ensinar, né, da forma certa, validar com vocês todas as estratégias, plano de trade. Então, assim, cara, como eu falei, a mentoria, o acompanhamento, né? Ele é vitalício. A gente vai estar ali na comunidade para sempre. Não vou cobrar, né? Não é uma ideia minha agora cobrar mensalidade de comunidade. Quem entrar agora, se mais para frente eu quiser cobrar a mensalidade da comunidade, quem já está lá não vai pagar, só para novos também. E minha ideia agora, né? Como eu tô com 3 vagas, é fazer o pacote 3 com descontão. Então, quero fazer o pacote 3, que é o curso, mentoria, comunidade, hoje, né, para os 3 primeiros, por R$ 2.000. A gente pode combinar a forma de pagamento, link, cartão, a forma que vocês sentir confortável. E quem quiser, eu quero fazer em grupo, tenho alguns amigos aí, quiser fazer uma mentoria em grupo também, aí a gente consegue negociar o grupo, né, de 3 a 5 pessoas, e eu faço um precinho melhor. Mas agora, né, com essas vagas que eu tenho, eu vou fazer por R$ 2.000 esse acompanhamento. Curso gravado, as aulas são suas, acompanhamento, né, que é a mentoria, a gente vai falar de tudo, né, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu venho estudando, então a gente vai passar realmente o trade map, né, o caminho para você ser consistente. E a comunidade, que agora tem pouco conteúdo, mas tem muita ideia ali pra gente crescer junto. Acho que já tem mais de 1 hora, deu exatamente 1 hora, né? Comecei um pouquinho mais tarde. Quero agradecer quem ficou aí, quem quiser tirar dúvidas, me chama lá no Telegram, na DM, no Instagram. Tem algumas pessoas que sabem aí que eu sou muito aberto, né? Tem gente que eu mando
tiro dúvidas, mando algumas coisas, né? Então quem tiver alguma dificuldade, quiser ajuda aí também, a gente faz encontro, a gente faz alguma live específica. E tô aberto aí para qualquer coisa que vocês precisarem. E obrigado, hein, pela atenção de vocês aí. Até a próxima. Valeu!